está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Gêmeos. Então vamos saber o que está por vir aí na primeira quinzena do mês de abril para os geminianos. A leitura já está uns diazinhos atrasados, já faz um tempo que eu não faço vídeo. Mas então vamos iniciar os trabalhos aí dos signos, né, da leitura dos signos do zodíaco. Então, considerando aqui, inicialmente, nos próximos 15 dias, a partir do momento que você ver esse vídeo, tá bom? Então, sempre peço, se concentrem, mentalize as situações aí para ver se surgem as informações que fazem sentido para o seu momento. Se não for o caso, desconsidere, pois são leituras coletivas. Então, vamos iniciar aqui. Peço que se concentrem, mentalizem. Vamos saber uma mensagem para esse período predominante, para esse período para os geminianos. Gêmeos, o que está por vir aí na primeira quinzena de abril, o que está por vir. Eita. Siga o coelho branco. Curiosidade faz oportunidade. Aqui já diz a história da Alice. Ela seguiu o coelho branco até o Alice País das Maravilhas, até o País das Maravilhas, né? Então, algo aí, talvez fala que está te indicando. Então, a curiosidade faz oportunidade. Talvez você buscar saber as coisas ali, saber mais, te favoreça aí, te ofereça uma oportunidade. Vamos ver melhor. Use essa questão aí nesse pensamento das situações que podem surgir. Uma oportunidade maravilhosa está vindo através de uma realidade ordinária que dará a chance de mudar o mundo e sua percepção para sempre. Nossa, profundo isso. Do lado reverso, talvez é uma pessoa que perde as oportunidades sempre, as mudanças e todas as aventuras. Mas ela não se sente, por quê? Porque ela não se sente pronta. Pensa demais. Toma mais tempo do que a oportunidade pode vir de novo. Então, a hesitação está custando a você mais empolgação, dinamismo e encantamento na vida. Então, é aquela pessoa que está com medo. Então, se está com medo, vai com medo mesmo. Pode surgir, então, situações aí, coisas que você vai buscar adaptar para cada um, vai ser um caso, mas que você fica com o pé atrás ou com medo, ou deixa para depois, e aí fala que você perde a oportunidade. Então, essa hesitação que você tem que evitar. Então, fala que tem situações boas, maravilhosas que podem surgir para você nesse período. Lógico que a gente sempre fala que numa leitura, eu tô falando de um curto prazo de tempo, não é uma leitura que define a sua vida, por mais profundos que a gente fala às vezes. Mas, às vezes, tem uma oportunidade para esse período, ou tendências, ou início sobre isso. Então, esteja atento. Vamos ver o tarô aqui, que pode estar relacionado para Gêmeos, próximos 15 dias, primeira quinzena de abril, signo de Gêmeos. Gêmeos. Nossa, tá pulando, calma aí. Dez de paus. Seis de copas. O sol. O diabo. A força. A morte. Dez de espadas. Oito de copas. Vamos lá. Traz. É forte, hein? Falei sobre essa questão, né? Das oportunidades que podem passar.
Mas você traz aí uma energia de muito cansaço. Abre só com 10 de paus. Alguém, a imagem diz já sobre alguém lá sentindo no meio da fogueira, tá pegando fogo ali. Cansado, de braço cruzado. É uma carta que traz cansaço extremo, estresse. E diante, eu acho, dos desafios lidados, a pressão, excesso de trabalho, preocupação, o que for, né? Tá pesado. E isso pode refletir muito em questões passadas. Ou seja, de Copas vem aqui falando de passado, né? Mas também pode falar sobre questões, talvez, que a gente faz muita menção de como eu era ou como eu vivia antes, hoje talvez eu não tenho. Então, traz uma nostalgia sobre isso, em qualquer âmbito da sua vida. Então, é uma preocupação que vem, ou um estresse sobre isso, e faz essa menção ao passado, é o pensar sobre isso que traz uma melancolia em si, tá? Seja na vida afetiva ou não. E aqui é muito intenso, então esse período traz esse cansaço, esse peso sim, nesses dias não, sem muita leveza, vou falar já claro. O sol traz intensidade, uma carta muito positiva. Positiva, que traz aquela a luz, até travou a palavra. A luz, a intensidade de si, mas vem com o peso da carta do diabo, que ao mesmo tempo traz uma sensação de aprisionamento, de situações repetitivas. Algo ali que traga uma intensidade sobre isso, esse cansaço que você já traz em si, pensando muito em questões nostálgicas. Esse período pode intensificar um pouco a questão do diabo, questões que podem estar ligadas, que trazem uma sensação de aprisionamento, tá? Então isso pode ser qualquer âmbito. E aqui é intenso isso. O diabo ele traz essa densidade nessa energia, esse peso na energia, de uma situação às vezes meio obsessiva. Para algumas coisas é aquela coisa que não se desenrola. Eu falo por que não se desenrola. Traz um quê sobre essa situação de se sentir aprisionado ali. O enforcado não saiu aqui. Mas nós temos a força. A força, lembra lá desde o início que eu falei lá da mensagem do oráculo, falou de alguém que às vezes se recusa, se segura muito, se contém, hesita e aí perde as oportunidades. A força ela fala de uma intensidade também, cartas de intensidade, de coisas que são fortes ali, né? Traz uma vontade, mas ao mesmo tempo alguém que se contém. Então, domo leão, né? Alguém, olha a imagem aqui de alguém se sentindo aprisionado, segurando muitas coisas. Ao mesmo tempo que vem tudo isso, vem três cartas que falam de situações que é a necessidade de mudança, ou de deixar para trás, ou de encerrar ciclos, de finalizações, mudanças. A morte, ela não necessariamente significa morte de alguém, ou o que for, que eu nem gosto de falar disso. Mas é uma situação de transformação brusca, que é a ceifada ali e é a necessidade de mudança. Então, o que é que está segurando, está trazendo essa estagnação, essa intensidade, mas está ali sacrificando, né? Porque ao mesmo tempo isso vai estar trazendo essa sensação de desgaste, de peso de alguém que não aguenta mais, sente muito cansado e ali fica, às vezes, se segura muito com relação a pessoas ou situações que eu me sinto ali presa. Às vezes eu me sinto numa relação, numa situação muito repetitiva, e me sinto ali aprisionado, manipulado, né? Tem várias questões aqui. Do mesmo jeito, então, esse período existe essa necessidade, talvez, de tomar a frente das coisas, não hesitar. Existe aqui, então, a possibilidade de cortes, sim, ou de transformações. Essa situação que pode ser que esteja se perdurando em algum ambiente da sua vida, que se sente ali cansado, como diz, aqui vem um 10 de paus, aqui vem um 10 de espadas, duas cartas de sofrimento intenso. Mas o 10 de espadas, ele também refere-se ao quê? Pode ser a dor do fim? Sim, mas também pode ser o fim da dor. Então, algo que está ali muito. Foi doloroso, mas a necessidade de finalizar isso. Tá? Então, uma sensação talvez de se sentir apunhalada pelas costas, em alguns casos, o que for. Alguma situação que a necessidade de ser deixado para trás, eu deixar que aquilo não me faz bem, eu sair fora. É isso que vai vir na minha mente nesse período. Porque o Oito de Copas vem aqui de alguém que decide seguir outro caminho, mesmo tendo sentimento, mesmo eu gostando daquilo, eu vou decidir, não tá me fazendo bem aqui, não tá me fazendo bem, tomar outro rumo. Talvez aqui deixe de procrastinar, de hesitar. Talvez essa decisão, esse pensamento já vem na sua mente faz tempo e você se segura, se contém. Porque eu gosto, eu vou dar uma oportunidade, eu vou ficar ali. Mas aqui vem uma sensação, uma situação de liberar essas energias que trazem muito peso.
E esses pensamentos ali que ficam muito apegados no como era antes e hoje não é mais, tá? Então, olha só, aqui pode se adequar às situações afetivas ou não. As situações afetivas, então, pode ser situações pesadas ali que muito se reflitam para aqueles que estão no relacionamento de como era antes e hoje não é mais. Eu tô estressada, tô me sentindo pressionada, tô cansado sobre isso. Né? Alguém melancólico, pensando muito no passado. Mesmo aqueles que então que estão comprometidos ou os que não estão. Pensa ali no passado. Eu vivia, ou eu vivi, ou eu tinha planos. Como que eu esperava isso? E hoje eu tô assim. É muito desgaste. Existe aqui o desejo, existe situações que traz toxicidade ou manipulação, né? De alguém ali. Você se sente muito aprisionado numa situação que não se desenrola. Então, a necessidade de liberar energia aqui. Alguém fica contido, muito se sente muito contido aqui, tentando domar a fera dia cada dia ali. Né? Tentar, a carta da força fala domar o leão, mas domar o leão não é a força literal. Tem um jeito, com um jeito, não é? Que fala. Então, é uma mudança, domar o leão para fazer essa mudança necessária, mesmo em relações então, que não estejam positivas. E se não for relações, são comportamentos, são pensamentos, coisas ali que trazem esse estresse, que possa estar relacionado em idealizações passadas, né, ou situações vividas, né, e que há necessidade de ser finalizadas. Para alguns casos, pode representar finalizações? Pode. Para outros, é uma finalização do comportamento, do pensamento, esse sofrimento que está trazendo, tá? Então, há necessidade de olhar para si mesmo, buscar oportunidades que talvez surjam a você e seguir em frente, mesmo gostando daquele. Se essa pessoa ela não está me agregando, for para casos afetivos, então existe uma necessidade de mudança aqui, de parar de sofrer. Alguém que está ali se sentindo muito pressionado, tá? Então veja se faz sentido. Para questões profissionais, financeiras, o que for, pode ser o estresse muito grande, né? Alguém se sente pressionado no trabalho. Estou trabalhando em excesso, estou muito cansado. E aí eu vivo repensando de como era antes, hoje eu não tenho. A dificuldade está aqui, do estresse. É uma pessoa que está no limite. No limite, por mais que tenha ali o sol, uma carta muito positiva, eu falei da outra vez, mas ela tá com o diabo. O diabo, por mais que ela na parte profissional, ela traz muito foco. É uma pessoa obstinada, determinada ali nos suas metas. Mas ao mesmo tempo, cuidado ali com o sol que cega, né? E ainda mais com a carta do diabo. Então traz essa negatividade da carta do sol. Que é o quê? É o egocentrismo, é o orgulho exacerbado. Então existe aqui essa. Possa se refletir no seu comportamento? Sim. Mas também pode refletir no comportamento de alguém que seja envolvido a você, que traz essa cegueira, né? De alguém ali que age muito controlador ali diante né? Mantém ali a imagem, já diz. E ali é cego, traz muito esse orgulho. Tá? E aí existe esse controle, um controle ali da carta da força que alguém pensa explodir como o histórico que tá aqui, mas fica ali. Pode ser no trabalho, que tá pesado, você lida com pessoas aí que traz você no limite. Né? E eu me controlo, eu vivo ali me segurando. Mas existe talvez a possibilidade, sim, de encerramentos ou de deixar para trás trabalhos ou ideias aí da qual tinha. Porque nós temos, como diz, 3 cartas de finalizações aqui, de deixar encerrar ciclos. Se não for o caso, é uma mudança de ideia, de perspectiva que eu tava e agora eu tenho que mudar, tenho que transformar isso. Isso daqui tá cansativo, tá me trazendo muito sofrimento. Lidar com isso e eu vou seguir outro caminho. Por mais que eu tinha essa ideia, esse objetivo de estar com isso, gosto, mas eu decido partir para outra ideia, ou outro lugar, ou o que for, tá? Lembrando sempre que a oportunidade, a curiosidade faz oportunidade. Então, se for uma oportunidade surgir a você, é uma grande tendência, sim, a você pegar essa oportunidade, tá? Então, veja aí, né, se faz sentido para você. Eu vou tirar uma carta aqui de aconselhamento para Gêmeos para esse período. De qualquer maneira, tem insatisfação aqui no momento. Não cortei. Nossa, você mesmo ia pegar.
solitude. O silêncio prevalece. A paz prevalece no silêncio. Aqui existe um estresse. Talvez você tenha que repensar, assim, um momento, as decisões, o que for aí, em si mesmo, para você obter essas respostas. Talvez você esteja buscando ou venha buscar aí diante do que pode surgir, né? Então, ó, no silêncio, você encontrará o autoconhecimento e a paz interior. Esse não é um tempo para aventurar com novos projetos ou novos ciclos. Opa! Esse é um tempo de dar um passo atrás. Quietude. Você pode procurar descobrir uma verdade profunda. Mantenha-se, procura solidão não, solitude, e tudo será revelado. Não importa o que esteja acontecendo ao redor, encontre a serenidade. Realmente. Então, ó, fala sim de oportunidades que serão ofertadas, mas aqui eu acho que, além de tudo, essa carta você fala bem em desacordo com o que saiu. Mas eu acho que ela traz uma questão de você se centrar em si, buscar esse autoconhecimento antes de você tomar decisões, talvez que venha a surgir, porque você está com a mente muito bagunçada. Então, eu acho que tem que buscar se acalmar aqui, sim, buscar esse autoconhecimento, sim, se interiorizar aqui, se acalmar o que está pesado. Vamos limpar essas energias aqui que não está trazendo. Desde o início, 10 de paus, vem trazendo um cansaço intenso de alguém que fica ali se sentindo pressionado e aqui sentindo traído muitas das vezes. E eu decido ir embora. Talvez não necessariamente você ir embora de algo, mas você buscar essa solitude, buscar as respostas e se afastar de problemas. Né? Porque aqui vem aqui uma situação que talvez de tempo já vem ali aprisionando, ou uma situação que acorrenta, que fica ali repetitiva, seja pensamento, sejam pessoas, como eu disse, às vezes sejam comportamentos que você sabe que você tem que não são benéficos. Comportamentos obsessivos, o que for ali que traz essa densidade. E pode estar relacionado a vícios, em alguns casos, né? Vícios de diversas maneiras. Mas é a necessidade de limpeza aqui, né? Que existe esse contido, mas só que ao mesmo tempo, então veja bem as oportunidades que são ofertadas a você. E você muitas vezes hesita e deixa passar porque você se controla demais. Então o que é? Buscar o melhor para você. Tá em paz. Né? Porque fala aqui, no silêncio a paz prevalece. Então buscar a paz. Tá bom, gêmeos? Espero que tenha feito sentido. Né? Você virou a volta aí. Mas, se não, deixa pro coleguinha. Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.